perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil, aqui pela nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Confira os destaques de hoje. A nossa equipe foi a uma feira livre para sentir do feirante e do consumidor como está a inflação no dia a dia. Vamos falar da homeopatia para o gado leiteiro, que tem dado bom resultado. E vamos para as Minas Gerais. As delícias mineiras, biscoitos, broas, roscas e o pão de queijo. O Terra Boa de hoje fala da Fazenda Rio Grande. Aqui é uma fazenda experimental da PUC, a região metropolitana de Curitiba. Aqui é o gado leiteiro. Esse barulho que você está ouvindo é o ventilador. Isso mesmo, aqui a vaca leiteira, ela é muito bem tratada. Mas algo que nos preocupa no nosso dia a dia é a inflação. O índice geral de preços chegou a 2,48% no mês passado. A nossa equipe foi até uma feira livre em Curitiba. Vamos sentir do feirante como ele está se virando com os produtos, com as hortaliças, com as frutas, com as verduras e principalmente o consumidor. Veja. Dia de fazer a feira é uma delícia, mas sabe o que não tem sido tão agradável? A hora de pagar. 95% dos consumidores perceberam a alta nos preços. O resultado? Barracas cheias de produtos e carrinhos cada vez mais vazios. No topo da lista de itens mais caros, cenoura e tomate, com altas de 116% e 94%, respectivamente. As frutas também não escaparam. Os valores do melão, melancia e mamão subiram mais de 50%. E com os preços nas alturas, o consumidor tem que dar um jeitinho. A gente consumia bastante tomate, né? Que agora a gente percebe que está um pouco mais caro. E aí, principalmente para ela, a gente acaba substituindo por outros legumes, como por exemplo o quiabo, que é o que ela gosta e também é nutritivo para ela. Então, os itens que subiram muito, eu estava revezando, né? Uma semana eu compro, uma semana não compro, né? Então, aí uma semana eu comprava cenoura, daí não comprava abobrinha. Aí na outra eu comprava abobrinha e não comprava cenoura. A explicação está em vários fatores, como por exemplo, nas variações climáticas e no aumento dos combustíveis. O índice geral de preços, que mede a inflação, disparou. Acumula alta de mais de 15% em 12 meses e de 7,63% desde o início do ano. Os feirantes perceberam a diferença no comportamento dos clientes e têm feito um malabarismo para garantir as vendas. Às vezes, tem que ganhar no grito. O papai é na promoção, hein, pessoal? Vamos lá, ó. 6 cada 2 por 10. Melhor abacaxi da feira aqui, hein, pessoal? Vamos lá, ó. Ele tá levando a metade do normal. Faz promoção, assim, ó, que nem hoje a gente tá com a oferta do papai ali, ó. 6 cada 2 por 10. Mesmo vendendo a preço de custo para chamar o cliente. Tenho oferecido menos quantidade do produto, mas nunca deixaram de oferecer o produto. Às vezes espremo um pouco a margem de lucro, mas o produto está sempre exposto, eu sempre trago indiferente do preço. Depende do produto que tiver, que o cliente quiser, ele pode substituir uma batata salsa, um aipim ou coisa parecida. Agora, por exemplo, cenoura, cebola, alho, tomate são insubstituíveis, né? Então o cliente ele tem que comprar, às vezes em menos quantidade, mas compra. Mas o cliente também tem que ser bom de papo. O seu Pedro não deixa de pedir um descontinho. Aline, quanto é que deu? R$63,80. 60, Aline, dessa vez. Feito? Então, passar. Nós compramos geralmente na mesma barraca, que é a da Aline, e discutimos preços, chorando um desconto sempre. A inflação tem consumido boa parte mesmo da renda do brasileiro. O brasileiro se vira como pode, na feira livre principalmente. A homeopatia para o gado leiteiro tem dado bons resultados para os produtores. O problema é que tem encarecido a produção de leite no Brasil. A técnica é utilizada para combater os parasitas e as bactérias que são resistentes aos medicamentos veterinários. Veja na reportagem.
A homeopatia é uma terapia preventiva criada há mais de 200 anos. Muito utilizada em humanos, ela também já se tornou uma aliada dos veterinários. É o que acontece há pelo menos 6 anos nessa estação de pesquisa agroecológica na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui, esse tipo de tratamento é utilizado no gado leiteiro. O objetivo é equilibrar o organismo do animal. A homeopatia, de forma geral, tanto no gado leiteiro como nos humanos, ela trata não a doença, ela trata o doente, para que ele volte ao equilíbrio. Poderia estar fazendo uma pneumonia, uma inflamação de umbigo, um problema de pele. Então, o desequilíbrio é individual e isso que a homeopatia trata, tentar voltar ao equilíbrio esse organismo. A manipulação dos medicamentos acontece no laboratório da estação, que conta com 120 matrizes homeopáticas. Os compostos utilizados para os animais são os mesmos aplicados em humanos. O que muda é a concentração conforme os sintomas. Os medicamentos são os mesmos, são mais de 5.000 substâncias que já são conhecidas hoje do ponto de vista homeopático, porque já foram testados em seres humanos. Nós estamos com um caso clínico aqui na fazenda, que o colega está demandando o arsênico albo. Ele é um medicamento que há mais de 200 anos se conhece toda a sua capacidade de utilização, na cura de organismos doentes, e nós vamos então manipular, porque nós temos uma matriz aqui no nosso boticário que está na potência 6, CH6, e nós vamos fazer a próxima potência, que seria a CH7, que vai ser a de uso no animal. Animais de qualquer idade podem ser tratados com homeopatia. E essa terapia menos agressiva reflete na saúde total do rebanho. Eu apliquei 10 gotas nele, então eu não estou aplicando nenhuma injeção, não estou aplicando antibiótico. Então, cada vez que a gente deixa de usar, por exemplo, um antibiótico, isso vai me dar menos oportunidade de eu ter resistência dessas bactérias. Isso é um grande problema, tanto na parte humana como na parte animal. As bactérias estão ficando mais resistentes. A grande vantagem é isso, é não ter a necessidade de estar utilizando um produto químico. Nesse caso, seria necessário entrar com um antibiótico, utilizando então uma homeopatia, que eu não vou ter uma agressão dentro desse organismo do animal. Aqui na estação de pesquisa, mais de 60 animais são tratados com homeopatia. E não são só eles os beneficiados. Por conta dessa terapia, o leite produzido é de ótima qualidade e sem resíduos de medicamentos. Uma vantagem também para a saúde de quem consome o produto. Todo leite que sai daqui, ele é livre de todos os resquícios de agroquímicos. Muitas vezes o leite ele é muito mais que um produto, ele está trabalhando também para a saúde da população. Qualquer produtor pode implementar esse tipo de tratamento nos animais, desde que faça um curso de capacitação. Para quem não tem acesso a esse tipo de qualificação, é possível começar pela homeopatia de rebanho. Eles colocam uma série de medicamentos, que são indicados para, por exemplo, para diarreia. Então eu coloco lá 4, 5 medicamentos, para ser dado. Normalmente isso vem misturado com algum veículo para ser colocado na ração, colocado no leite, no caso de terneiros pequenos, e aí é dado. O custo da homeopatia é muito baixo, então ele reduz o custo de produção. Ele é praticamente inócuo, então assim, os agricultores tendo conhecimento sobre o seu uso, não existe riscos, nem de intoxicação do consumidor, nem do animal onde vai ser utilizado. O futuro da nossa agricultura vai mudar completamente a forma de como produzimos e onde produzimos o nosso alimento. Até o início do século XX, tudo isso era muito lento, mas a partir de agora o processo vai ser acelerado, graças a muita tecnologia. Até o início do século XX, produzir o próprio alimento era o meio de vida padrão, onde a maioria dos alimentos vinham de pequenos produtores rurais próximos, onde era cultivado aquilo que a terra e o clima permitiam. E essa não era a atividade econômica da época, era a atividade de sobrevivência.
A maioria da produção servia para alimento próprio e de sua família. Segundo o artigo de D.B. Grigg, intitulado The World's Agricultural Labor Force 1800 to 1970, até o fim do século XIX, 3/4 da população mundial economicamente ativa estava empregada na agricultura. Porém, as coisas começaram a mudar a partir dos anos de 1900. Segundo dados do artigo, em 1900 aproximadamente 72,1% da população mundial trabalhava na agricultura. Até 1970, esse número tinha caído para 51%. Segundo Grigg, esse movimento ocorreu primariamente pelo crescimento na especialização do trabalho rural, aumento do comércio e industrialização, que somados geraram um aumento na produtividade. E esse percentual cai até hoje. Segundo dados do Banco Mundial, em 1991, mais de 43% da população mundial ainda trabalhava na agricultura. Em 2020, apenas 26%. Agora, mesmo sendo uma queda vertiginosa, passando de 3/4 da população para 1/4 trabalhando na agricultura em pouco mais de 100 anos, talvez você esteja pensando que esse ainda é um número alto. Afinal, 1 em cada 4 pessoas trabalha na agricultura. E de fato isso é verdade. Esse número não representa a realidade nem do Brasil, que é referência no setor, e muito menos de um país desenvolvido. Por mais que o avanço tecnológico tenha reduzido a participação na mão de obra na agricultura global, os países mais desenvolvidos tiveram uma redução muito mais expressiva. Nos países mais desenvolvidos, a queda foi de 48% em 1900 para 13% em 1970, segundo Grigg, enquanto nos países em desenvolvimento caiu apenas de 77,9% para 65,2%. Isso aconteceu primariamente pelo grande aumento da produtividade puxado pela Revolução Industrial, máquinas motorizadas, energia elétrica, sistemas de irrigação, entre uma série de outros avanços que permitiram que regiões mais desenvolvidas produzissem cada vez mais, com menos pessoas em uma mesma área de terra, ou até em espaços menores. Ao mesmo tempo, a industrialização impulsionou o êxodo rural, onde cada vez mais pessoas foram migrando do campo para as cidades, buscando melhores trabalhos e condições de vida. O aumento de produtividade fez com que o valor do trabalho em uma fábrica ou em outra atividade em grandes cidades valesse muito mais que a mesma mão de obra no campo, o que com o crescimento do mercado global fazia muito mais sentido eu importar alimentos do que produzir eu mesmo. Assim, um país realoca a sua mão de obra que antes ficava no campo para as fábricas, em contrapartida, exportando máquinas e outros bens industrializados, que geram um lucro muito maior. É claro que nenhum país terceiriza 100% da produção de alimentos, visto que é algo de necessidade básica da população. Porém, focar onde você é mais eficiente e terceirizar atividades de baixo valor agregado parece ser uma estratégia lógica. Isso é exatamente o que acontece na vida de uma família que começa a aumentar a sua renda. Atividades mais simples começam a deixar de fazer sentido serem feitas. Por exemplo, por que você iria cortar a sua grama, limpar sua casa ou lavar o próprio carro, quando a sua hora de trabalho vale mais do que a hora de uma pessoa especializada nisso? Dessa forma, países com maior disponibilidade de terra para a produção, climas mais favoráveis e mão de obra mais barata se tornam o destino ideal para aquilo que não é tão economicamente interessante para um país mais desenvolvido produzir. E o Brasil é um desses lugares. O intervalo para o café é rapidinho. Aliás, daqui a pouco vamos falar de broas e pão de queijo, tudo das Minas Gerais. O Terra Boa volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia na manhã deste domingo pela nossa TV Evangelizar. Biscoitos, roscas, broas e o famoso pão de queijo. Delícias mineiras. E acompanhadas de um cafezinho, quem não gosta, hein? O Terra Boa foi conhecer as quitandas mineiras e a cidade de Japonvar, que cedia a festa do biscoito. Quase todas as famílias sabem fazer esse biscoito. É a tradição do lugar, esse biscoito de sal. Eu aprendi com a minha madrasta. Eu aprendi com a minha irmã. Vocês estão com saudade da festa? Como é que é? Demais. Essa festa dá o dia da festa, a gente sente a falta demais. Quando fala que é pra fazer o biscoito,
Não tem nada que me pegue em casa, não. Eu tenho que ir fazer o biscoito. Moço, eu não tenho tristeza, não. Principalmente a hora de servir, né? Que a gente vai servir, que o povo come, elogia. Vai agradecer a gente, tem muitos que agradecem a gente, abraça a gente. Só você ver como é que é. É bom demais. Muito bom. Dona Finha acabou de tirar do forno, tá quentinho. E é claro que eu vou provar. É muito sequinho, é muito gostoso. A gente tá aqui debaixo da bananeira e eu convidei essas duas degustadoras. Tá gostoso, Melissa? Você gosta desse biscoitinho? É? Cafezinho? Hoje as crianças daqui de Japombá comem muito biscoito, amam, a família reúne, pede Dona Finha pra fazer. Vamos lá, pode provar, vamos comer. Ai, eu adoro receber o elogio, demais. Vocês estão ensinando para as novas gerações da família a fazer o biscoito? Ensina. Nós já ensinamos. Mesmo se não fazer biscoito, ela vem do OIS, menino. Vem para olhar como é que faz o biscoito. Nós já trouxe várias pessoas aqui pra gente fazer, pra elas aprenderem. Como é que começou essa história do biscoito? Como é que você começou a fazer? Você aprendeu com a família da Dona Finha? Foi, com a família da Dona Finha. É porque ela é minha sogra, né? Mas desde pequena minha mãe também fazia, sabe? Eu já via minha mãe fazendo. Eu trabalho vendendo e a renda que eu tenho é essa, né? Fazendo biscoito e vendendo. Eu gosto muito de fazer biscoito, de cozinhar. Esses é meu dom, parece. Você ensina suas filhas? Você quer que elas façam também? Ensino, eu quero. Eu falo pra elas, vocês têm que aprender, tem que ser biscoiteira, igual a sua mãe. Já me ajuda, né? Tem horas que eu preciso de ajuda delas, já me ajuda e já ensino pra elas. Porque eu quero que no futuro, de 4, pelo menos uma, né? Sabe, mal tem certeza que elas vai, porque elas gostam também, sabe? Bom, a gente começou lá na casa da Dona Finha, foi a família dela que começou essa tradição aqui em Japombá. Conhecemos aqui a história da Juscelia, que já tem uma produção também, está se profissionalizando, né? Montando, melhorando cada dia o negócio dela. E agora a gente vai conhecer uma fábrica que já faz o biscoito aqui há 11 anos. Ô Miriam, acaba que a família toda se envolve no trabalho, né? Tem uns 3 filhos que trabalham e inclusive essa netinha eu já tá treinando ela aqui pra tá tomando conta do balcão lá, né, mano? Né, Lavínia? A intenção da gente é passar de geração para geração, sabe? Eu sempre falo que aqui é o nosso tesouro, que a gente não abre mão daqui, então a gente quer sempre mostrar para elas o quanto aqui foi importante, né, pra gente, e que é a nossa fonte de renda principal para elas valorizarem também. Ei, gente, licença. Moça, o que você tá fazendo aqui? Biscoito frito de doce. Vamos ver o que mais que tem. Olha que interessante isso, gente. É um fornão grandão, mas ele é a lenha. Eu nunca tinha visto isso. A senhora falou que costuma fazer biscoito cantando. Que música que vocês cantam quando tá fazendo biscoito? É verdade. Que música geralmente vocês cantam? Antigamente, pra lembrar? Nós cantamos essas músicas de forró e às vezes aquela cidade desocupada dança aí no quintal. Que delícia, deu até fome, hein? Fale a verdade. Uma atividade artesanal agrícola mantida de geração em geração em Laurentino, Santa Catarina. É a plantação do fumo de corda, que garante a renda de muitas famílias. Quem fuma palheiro ou cachimbo certamente conhece o fumo de corda, esse bem tradicional, cortado com o canivete. Sabia que ele é usado até para combater pragas no quintal?
Pois é, embora ainda haja muita procura, ver rolos como esses é cada vez mais raro nas propriedades aqui do Alto Vale. A atividade, que já foi muito comum entre os agricultores, hoje é mantida por poucas famílias, como a do seu Carlos, de Baixo Fruteira, Laurentino. Aqui, ele e a esposa, a Dona Maria, trabalham juntos na produção do fumo de corda. Quem chega percebe que eles gostam muito desse trabalho, uma herança cultural que passou de geração em geração. Eu mantenho isso aí por causa da tradição dos meus pais e do meu sogro, Antônio Venâncio da Rocha, meu pai Alberto Zibel e Laura Zibel. Então eu continuo a tradição que eles deixaram para nós. Nós fomos desde pequeno, né? Acostumados, junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. O processo de fabricação do fumo de corda tem várias etapas. É bem rústico e artesanal. Começa pela escolha de boas variedades para fazer os fumos goianinho, mineiro e ponta de lança. Depois de colher o tabaco, o seu Carlos e a Dona Maria retiram os talos. Aí as folhas são estendidas para secar e ficam de 8 a 12 dias no estaleiro. Só depois, quando elas estão amareladas e secas, é que começam a ser enroladas para formar a corda. Esse trabalho geralmente é a Dona Maria que faz, e com muita habilidade. Sempre eu gostei de fazer, desde o tempo do meu pai, da minha mãe, que era o Antônio Venâncio da Rocha, Ana da Rocha. Eu e minha irmã sempre se escondia dentro do rancho para fazer a tripa, desde pequena. E a senhora faz com bastante agilidade e gosta, assim? Gosto bastante, faço porque eu gosto. O próximo passo é juntar as tripas de fumo, como eles chamam, para formar então a corda. Eles fazem isso em dupla, vão unindo uma a uma. Tem cordas que chegam até 25 metros. Depois eles passam a torcer as cordas e levam para a máquina, onde começa mais uma fase da produção. Essa aqui é a etapa final, o processo de cura do fumo, que leva em torno de 90 dias. Então, no início, o seu Carlos e a Dona Maria chegam a esticar aqui a corda de fumo até 3 vezes ao dia, para ela ficar bem firme, bem resistente. Depois de 1 mês, eles passam a fazer isso 2 vezes por dia e aí expõem o rolo de fumo ao sol, até ele ficar assim, escuro, bem curado e pronto para a venda. Aí é só esperar os clientes que chegam de vários lugares para comprar o fumo, que é vendido por quilo. Eles vêm de todo canto, ali a Serra dos Aves, Pouso Redondo, Passo Manso no Corisco, Taió. Então eles vêm buscar aqui, que é fumo de qualidade para fazer o paeirinho no canivete, o guaianinho. Guaianinho e ponta de lança e mineiro. O seu Carlos e a Dona Maria, conhecidos por aqui como Sabiá e Mariquinha, já estão aposentados e mantêm a produção do fumo de corda para incrementar a renda. Daí a gente faz isso aí para fazer um dinheirinho e planta as outras coisas para sobreviver, assim, que é o alimento, e esse aí é fazer um dinheirinho extra. E assim, com muita alegria e força de vontade, eles levam adiante esse trabalho que une agricultura e artesanato e que marcou época na região. Eu gosto de fazer isso aí porque a gente se lembra do tempo dos pais, né, dos passados, da tradição, e a gente continua no trabalho. Até o que puder nós vamos fazendo, plantando, colhendo e, né, nós gostamos. É o fumo gerando renda ainda para muitas famílias. As safras de milho e de cana-de-açúcar entre 2021 e 2022 ocorreram de maneiras opostas. Enquanto a safra de milho avançou 29%, a produção de cana-de-açúcar recuou 12,7%, redução provocada por longos períodos de geadas e incêndios também. Esse cenário reflete o perfil do etanol brasileiro, permitindo que o produto derivado do milho ganhe espaço no mercado de combustíveis e se mostre vantajoso em muitos casos. Hoje, o maior produtor mundial de etanol de milho é os Estados Unidos. No Brasil, já corresponde a 13% do total produzido. Há 2 anos, a participação não passava de 6%. Até 2030, a previsão do setor é atingir 20%.
produzindo cerca de 10 bilhões de litros por safra. E o Luiz Gustavo Lunardim é engenheiro agrônomo e mandou esta foto para nós, do milho, uma das nossas principais culturas. É a safrinha de milho toda plantada e na expectativa que não haja nenhuma surpresa do clima esse ano. Não é novidade que na última safra tivemos uma quebra de aproximadamente 15% somente no estado de Mato Grosso. Luiz Gustavo, bela imagem, muito obrigado pela foto, hein? O Terra Boa fica por aqui, agradecendo a sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acessa lá o nosso canal do YouTube, tá tudo lá. Muito obrigado, gente, pela audiência, pela companhia na manhã deste domingo. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno e faz cair chuvas copiosas sobre vós.